gente! Tô aqui hoje com a minha sogra, Ana Mara. Ela é pastora, faz aconselhamento de casais, de família, é formada em serviço social e é pós-graduada em psicanálise e mãe de 3 filhos. Então ela tem muita autoridade para falar sobre o assunto que eu vou trazer hoje para vocês, que é pós-parto. Aquele período delicado que todas as mães passam, os primeiros 40 dias, quando o bebê chega em casa, e é aquela coisa, né? Então continua com a gente aqui, que a gente vai falar hoje sobre alterações emocionais, sobre o que acontece no emocional da mulher quando o bebê chega. Então, minha sogra, o que acontece com o emocional da mulher quando o bebê chega? Pois é. Para a gente poder falar sobre isso, então eu queria pontuar com vocês algumas coisas que é importante vocês saberem para a gente poder construir, né, um conceito em cima disso. Primeiro eu vou falar sobre o período antes do puerpério, que é durante a gestação, certo? Então a mãe, ela, quando ela, né, engravida, então ela faz muita expectativa em relação ao ser, né, que está crescendo dentro dela. Então ela faz expectativas em relação a todo o aspecto físico do bebê, com quem ele vai parecer, né, se ele vai ser pequeno, vai ser grandinho, se vai pesar quanto, se que cor dos olhos vai ser. A mãe também faz muita expectativa se ele vai ser bonzinho, né, se não vai ser. Na verdade, toda mãe faz a expectativa que o bebê seja bonzinho. Principalmente se for o primeiro, né? Para não dar muito trabalho, né, porque o testemunho aí, né, das mães geralmente gera até assim um certo pavor, né, nas mães de primeira viagem. Então existe toda essa expectativa. Então é criada também uma idealização que é natural. A gente, como ser humano, a gente às vezes idealiza as coisas. Como mãe, né, eu lembro que eu idealizava muito, né, na minha gravidez. E toda mãe faz isso, né, idealiza muito. E aí vem, né, expectativa, realidade, vem aquele choque. Que quando o bebê chega, não é nada daquilo que a gente pensa. Imagina, a gente tem aquele choque, né? O choque de realidade é muito grande. E junto a isso, outras coisas mais que agravam, né, todo esse processo do puerpério. Por quê? Porque a mãe, ela tem muita privação de sono, exatamente por causa desse cuidado que o bebê exige, né, nesse primeiro período. E aí, naturalmente, a mãe, ela fica sem dormir para atender o bebê. E ela também fica muito em dúvida, até que ponto ela tem que fazer o quê? Por quê? Para quê? Então ela fica muito naquela atenção exclusiva para o bebê. E tudo isso gera um peso muito grande. Também tem as questões hormonais, todas as reservas que a mãe tinha, elas foram todas usadas, né, para a formação do bebê. E aí ela tem uma baixa também muito grande nas questões hormonais, que também acumulam, né, causam um processo mesmo Fisiológico, né? Exatamente, fisiológico. Então a mãe, ela fica debilitada e que só ao longo do tempo é que ela vai se recuperando. Mas exige da mãe. Então tem mães que entram em depressão pós-parto, né, porque não se veem com capacidade de gerir tudo isso. Elas realmente se acham muito aquém daquilo que o bebê exige. Existem as outras que entram, a gente chama sempre na psicanálise de estado de loucura, porque elas entram num estado de loucura de que tem que, sabe, o menino bota no berço, daqui a pouco fica lá botando o ouvido perto né, pra ver se tá respirando. Pra ver se o bebê tá respirando, entendeu? Então ela fica naquela coisa assim meio... Se treme as carnes tudo. Isso, aí pronto, se treme as carnes. Eu passei por tudo isso. Eu tive depressão pós-parto, né? A minha estrutura emocional é muito de controle. Então quando eu vi que eu não tinha controle nenhum, eu não tenho noção, eu fiquei quase louca. Porque foi terrível pra mim. Então pra mim me acostumar àquilo que estava vindo foi muito difícil. Foi muito difícil. Então eu dizia assim, eu não tenho condições de criar esse menino. Tá muito difícil pra mim. Fazia, mãe, fica com ele, porque a senhora já passou por isso, eu não vou ter condições. Aí depois, né, com um mês e pouco, eu fui vendo que a coisa ia se organizando e tal, e eu consegui controlar todas aquelas emoções que vinham. Mas existe realmente todo esse peso, né? A gente não tem como minimizar isso, gente. Acontece, mas passa. Você amamentou os 3
Em livre Amamentei demanda. todos três, em livre demanda, a hora que queriam, eu amamentava. O meu filho, Estevão mais velho, ele não queria outra coisa, ele queria só o meus peitos. Entendeu? Então, eu não consegui dar pra ele papinha, suquinho, eu fiz tanta idealização com o Estevão, gente, que por isso eu entendi a pressão pós-parto. Porque assim, eu idealizava aquele bebezinho que eu ia, tipo, dar de mamar e botar no berço e ele ia dormir. Lindo. 4, 5 horas, entendeu? E eu ia poder ser, gente, tomar um banho. Gente, quantas vezes, cá pra nós, eu ia pro banheiro com o menino aqui, ó, agarrado nos meus peitos. E teve, assim, algumas coisas também que me estressaram muito, porque ele tinha uma coisa que na época ninguém sabia, hoje já é uma coisa bem difundida, né? Que era um problema de regurgitação, que a gente chamou hoje de refluxo. Aquilo é muito dolorido, então ele chorava muito, 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 muito. E eu não sabia, achava que era peito. Bom, enfim, eu penei muito que se fosse daquelas mães. Veio logo no primeiro filho, né, minha filha? Eu acho que foi pra me preparar, né? Que se foi aquelas mães traumatizadas, eu não tinha tido mais nenhum. Mas assim, quando ele fez 1 ano, eu já tava com 3 meses de grávida de Lucas. Então, eu acho que eu me curei. Superei rápido, me curei rapidinho, né, de todo isso aí. E foi tranquilo, né? Já com o Lucas foi mais diferente. Com o Daniel, eu tirei de letra. Então, assim, o primeiro a gente nunca esquece. Né? O primeiro a gente nunca esquece. Então, a verdade é essa. Então, encerrando esse assunto, né, com relação à questão mesmo do puerpério, desse estado de loucura da mãe, a mãe precisa entender, né, que ela precisa realmente dessa dedicação ao bebê. E agora eu vou entrar num outro ponto que é importante também ressaltar, que é essa necessidade, até que ponto eu posso ir e não devo ir com relação a esse período com o bebê. Porque quando o bebê nasce, ele nasce, que a gente chama, né, na psicanálise de uma onipotência primária, ele é narcísico, né, de nascimento. Ou seja, ele encara o mundo todo como se estivesse à volta dele para suprir tudo para ele. Que na realidade ele tem essa dependência. Mas na cabecinha dele, ele chora, o peito aparece. Então, assim, vai gerando nele essa estrutura mesmo narcísica. Então, ele chora, trocam, ele chora, fazem uma gracinha, ele chora, pegam ele no colo. Então, ele tem essa visão ainda de mundo. Ele não enxerga a mãe como se fosse um outro ser humano, é a continuidade dele, né? A continuidade dele. Ele só vai ter essa experiência depois, né? A partir dos 3 meses que ele vai começando a ter, mas ainda assim, ele não acha que ele é um outro ser, na concepção dele é o não eu, aquilo que não sou eu, mas ainda não tem concepção de outro, né? A criança ela só vai começar a desenvolver essa questão do outro já grandinha, quando ela... Porque assim, se você nota até nas próprias características do bebê, você faz uma gracinha, você quer uma gratificação dele, ele não dá. Porque pra ele, assim, aquilo ali não gera nele uma gratidão. Por quê? Porque ele acha que é pra ele mesmo. Né? Você vê isso muito na criança ainda. Ela só vai ter esse sentido de que é uma coisa que o outro faz, de gratidão, de agradecer, de se importar com o outro, depois que ela vai crescendo e vai sendo orientada e educada. A mãe, ela precisa ser suficientemente boa. Ela não pode ser nem mais nem menos. Ela não pode nem exagerar para o mais, nem exagerar para o menos. Então ela tem que ter o equilíbrio e ser suficiente boa, no sentido de suprir a necessidade do bebê. Então, as horas das mamadas, entendeu? Respeitar, mas também algumas coisas em relação a isso tem que ter cuidado, porque às vezes o médico diz, o pediatra diz assim, o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. Aí o bebê tá lá dormindo, já passou de 3 horas, 3 horas e 40, 4 horas. Ele tá dormindo, nem te digo. Aí a mãe vai lá, tira o bebê do berço, enfia um peitão na boca do menino, o menino... Ele às vezes mama por instinto, entendeu? Mas aquilo não faz sentido pra ele. Por quê? Porque ele não tá com fome. Então você, mãe, tem que ter o cuidado de esperar que a criança ela tenha as reações necessárias para ela ser suprida naquela necessidade. Então é muito estranho, é como se você estivesse invadindo, né, ela. Então aquilo pode ser encarado, né, depois de forma emocional psicológica, uma invasão da privacidade dela, entendeu? Um abuso até em relação a ela. Então tem que ter esse cuidado. O bebê precisa ser alimentado quando ele estiver com fome. Então se o bebê dorme, mas está ganhando peso, não está com nenhum tipo, né, de problema,
tá tudo ok, então não tem necessidade de acordar o bebê para comer. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque esses exageros, eles vão trazendo também algumas dificuldades mais tarde nas questões emocionais da criança. Então, exagero também faz mal. Então, os excessos prejudicam mais do que as faltas. E eu não estou dizendo aqui que estou abrindo exceção para você faltar com o seu filho, não. Vamos ser equilibrados, né? Vamos ao equilíbrio. Então, você tem que atender ele nas necessidades dele. É a mãe suficientemente boa. Isso que a gente aprende, né, com alguns teóricos da psicanálise. A gente vai lá na caverna. Vem cá, senta aqui com o vovô. Não, eu tô molhada. Você tá você no colo, vovó. Peraí que eu tô... Então, mães, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa achar o equilíbrio nesse processo. É difícil mesmo. Eu não vou minimizar as dificuldades de ser mãe. Mas a gente precisa achar essa graça. E a fonte inesgotável é Deus. De buscar realmente ter esse equilíbrio todo para ser essa mãe suficientemente boa, que vai atender o bebê nas suas necessidades, nem vai ser mais nem menos. Seja equilibrada, entendeu? Para dar ao seu filho a segurança que ele precisa e a estrutura emocional realmente que vai fazer com que ele seja um adulto saudável. Certo? Isso aí. Você esperava que ele nascesse? Não acredito, não. Esse vídeo tá uma graça. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, pós-parto, puerpério. Então acompanhe os próximos vídeos, tá bom? Se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo se você gostou e me segue lá no Instagram, @minhasbambinas. E seu? Ana Mara Psique, viu? Siga-nos e, como o vídeo disse, dê o like, acione o sininho para as notificações, tá? Um abraço, Deus abençoe você.